minutos no horário de Brasília e durante toda essa semana nós estamos sofrendo junto com a população espanhola, principalmente daqueles que estão na região de Valência, onde pelo menos 158 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos. Esse número ainda não pode ser nem mensurado pela Defesa Civil do país europeu. É por isso que a gente faz agora contato com Londres, com o Felipe Killing, que tem mais informações a respeito dos resgates e também de uma população, né, Felipe, que está muito solidária às vítimas, a quem perdeu tudo e está fazendo um verdadeiro mutirão. Um ótimo dia, aliás, uma ótima tarde para você. É Bom Dia do Brasil. Tudo bom, Sânia? Bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde para você aí do outro lado do Canal da Mancha. Infelizmente, um assunto muito triste que você tem acompanhado de perto e o Exército agora está ajudando no trabalho de buscas, mas também na distribuição de alimentos, suprimentos. É uma situação semelhante ao que o Brasil viveu, né? Porque é um cenário de catástrofe, carros revirados, pessoas que não podem deixar suas casas, ruas completamente bloqueadas por carros revirados ou lama. E é claro que a população espanhola, nesse momento de muita dor, se une para tentar amenizar um pouquinho o que essas pessoas na região de Valência, sobretudo, estão sofrendo. O governador da região anunciou uma ajuda de cerca de 250 milhões de euros. A comunidade europeia também está se mobilizando com a ajuda de socorristas, mas também a liberação de verbas de emergência. E a Espanha ainda não se livrou dessa enorme enchente, porque agora é a região sudoeste do país que está em estado de alerta, ali em Huelva, porque a tempestade acabou descendo. E só ali na região de Valência chegou a chover em 8 horas a média de um ano. Em uma cidade chegou a chover em 8 horas, o que não choveu nos últimos 20 meses. A Espanha passou por um período de seca, o solo estava muito seco e duro, isso também dificultou, né, a absorção dessa água. Muitas pessoas reclamando também dos alertas que não chegaram, ou quando chegaram foram tarde demais. E, infelizmente, esse número de mortos de 158 deve subir, como você bem destacou, Sônia. Há muitos desaparecidos, pessoas que podem estar soterradas, presas em seus carros. Então, existe agora todo um trabalho, né, de reconstrução, mas, sobretudo, para encontrar essas pessoas desaparecidas. Então, existe agora todo um esforço, não só das autoridades espanholas, mas das autoridades europeias para ajudar a Espanha. Lembrando que hoje a previsão é de mais chuva no país, por isso o estado de alerta por lá. Felipe, os relatos das pessoas são impressionantes, não é? Porque é muito parecido com o que a gente acompanhou aqui no sul do Brasil, no primeiro semestre desse ano, mas me parece que a velocidade da chegada da enxurrada, das chuvas, foi algo muito mais surpreendente. No Rio Grande do Sul foi algo constante, foi uma situação que foi se agravando à medida em que o tempo passou. E na Espanha, muita gente dizendo, olha, eu estava, por exemplo, na estrada e de repente caiu uma tromba d'água como eu nunca tinha visto e tive que achar algum jeito de me proteger, enfim. Muitas pessoas também dizendo que conhecem pelo menos alguém, alguma família, algum vizinho, alguém que de alguma forma foi vitimada por essas enchentes na região de Valência. O clima dessa região costuma, assim, ser tão truculento com as pessoas, Killing? Como dessa vez, não, viu? Porque foi um fenômeno climático que tem a sigla em espanhol chamada DANA. Então você tem a água do Mediterrâneo que está mais quente, evaporando, se chocando com uma massa fria, e aí as nuvens ficaram estacionadas ali sobre a região de Valência. Então foi um toró muito forte e a chuva não passou. Então às vezes no Brasil a gente tem aquela chuva muito forte, mas a nuvem acaba se locomovendo, né? Passando. Lá não. 8 horas de uma chuva incessante. E muitos desses mortos, infelizmente, foram pegos de surpresa em seus carros. Ruas foram transformadas em rios, as pessoas não conseguiram, né? Estavam ali no trânsito, de repente buscaram refúgio. Então, tem imagens realmente muito fortes. É um fenômeno climático teoricamente raro, mas que os cientistas afirmam que será cada vez mais frequente por conta do aquecimento global. Então, essa água do Mediterrâneo, que está mais quente
evaporou. E a gente falou do Mediterrâneo mais quente quando aconteceu aquela tragédia do iate, né, britânico, que acabou afundando. Também uma tromba d'água, que os cientistas falaram, que foi por conta da água mais quente do Mediterrâneo, e outra vez a gente está vendo aí o impacto desse aquecimento da água do Mediterrâneo. Infelizmente, muitas pessoas morreram e um número que deve aumentar. Essa tragédia em Valência, na região de Valência, mostra que não se pode subestimar a capacidade destrutiva de fenômenos climáticos, né? Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com diferenças fundamentais, etc., mas no fundo é a mesma coisa. Não há infraestrutura de cidade que suporte, que impeça ou que possa, de alguma maneira, proteger a população de um fenômeno como esse. A gente assistiu há poucos anos atrás enchentes na Alemanha, que certamente é dos países de melhor infraestrutura do mundo, e foram mais de 200 mortos, né? E, portanto, assim, é preciso ter muito cuidado. O máximo que se pode fazer, o homem pode fazer, né? Como cidadão e como autoridade pública, dotar as cidades de meios para que busquem, de alguma maneira, minimizar ou mitigar os efeitos de uma tragédia como essa, né? De chuvaradas assim intensas e tal. Mas com a natureza, ninguém pode. Pois é, o Kirin, já há discussão na Espanha sobre o que não foi feito, quem teve culpa, de quem é a responsabilidade, porque essa discussão se ainda não veio, porque a situação ainda é muito emergente ali, não é? Enfim, ainda é o momento de se procurar por vítimas, por corpos, mas ela vai vir a qualquer momento, né? Já está começando, viu, Thaís? Até acho que a Sônia também tem acompanhado. Muitos espanhóis reclamaram que o alerta não chegou. Eles foram pegos Foi, de surpresa. E quando chegou, tarde justamente. demais, as pessoas não conseguiram deixar as suas casas. A verdade é que até mesmo a Europa, que é um continente rico, não vem investindo em tecnologia e formas de lidar com o aquecimento global e esses fenômenos climáticos que serão cada vez mais comuns. Tudo bem que foi um fenômeno climático raro, mas você tem hoje mecanismos para conseguir identificar quando vem uma chuva e também fazer o alerta, mas o continente não vem investindo em formas de você minimizar esses estragos, porque, é claro, foi uma chuvarada muito forte, mas se você tivesse um sistema de tecnologia e também de alerta, certamente esse número de mortos seria bem menor. É verdade, Felipe, é muito importante isso que você falou, até porque assim, o continente não só não está investindo nesses mecanismos, né, para aliviar esse tipo de situação, como também tem voltado para trás, né? É o caso das usinas a carvão que estão voltando. Quer dizer, eles entram numa crise econômica e aí não é por aí, né? Vamos pensar, claro que tem que pensar no PIB, mas tem que pensar principalmente na população. E daí é fácil apontar o dedo para o Brasil, aquela discussão antiga que a gente tem por aqui. Mas você sabe o que é o mais triste, gente? Felipe, Thaís, Cláudio, a previsão do tempo não vai ajudar esse fim de semana. Hoje está esperada mais chuva naquela região.